Vamos ler o capítulo 20, do verso 1 ao 3. Sendo que vamos estudar apenas o verso 3, porque os outros dois nós já estudamos. Êxodo capítulo 20, verso 1. E Deus proferiu todas essas palavras, dizendo: Sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Atenção agora. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Não terás outros deuses diante de mim. Mantenha o texto aberto, vamos orar. Senhor, mais uma vez oramos, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender este primeiro mandamento. De modo que, depois de haver entendido, venhamos obedecê-lo, não para sermos salvos, mas porque fomos. E porque fomos, queremos agradá-lo, queremos agradecê-lo. E o Senhor nos deixou a tua lei, os teus mandamentos, como norma de gratidão. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós lemos aí, o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Se diante de mim é além de mim. Vocês não podem ter outros deuses além de mim. Eu quero trazer aqui algumas informações históricas para a gente entender o peso desse mandamento para aqueles que receberam primeiramente, o povo de Israel, e depois a gente entende como que a gente aplica isso na nossa vida. Você sabe que o ser humano, ele é inclinado a fazer o que todo mundo faz. Então, se todo mundo usa um tipo de roupa, aquilo se torna um padrão, e eu sou inclinado a usar aquele mesmo tipo de roupa. Até para mim não ficar deslocado daquela cultura, não ficar deslocado daquele padrão. Ninguém gosta, geralmente as pessoas não gostam de fugir do padrão. O que foge do padrão é visto muitas das vezes como estranho. É aí que surge aquela ideia, todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, logo eu também devo fazer. Acontece, irmãos, que quando Deus escolhe Israel, e sempre que eu falar de Israel, saiba que isso se estende a nós. Quando Deus escolhe Israel, Deus não o escolhe para que ele seja igual a todo mundo, para que ele faça o que todos fazem. Quando Deus escolhe Israel, Deus escolhe com um propósito: que Israel fosse um povo santo. A gente pode, inclusive, aproveitar que o texto está aberto aí, a gente lê o 20, né? Veja o 19, o capítulo 19, o comecinho, ó. Antes de Deus dar os mandamentos, veja que o propósito de Deus é fazer com que o povo dele seja diferente. Ó, o 19, o verso é o de número 5, só para a gente adiantar. Êxodo 19, verso 5. Agora, portanto, se de fato obedecerdes a minha voz, e guardardes minha aliança, ser-me-eis tesouro exclusivo acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. Agora veja o 6. E ser-me-eis reino de sacerdotes e nação santa. Mais uma vez o 6. E ser-me-eis reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Então, veja bem. Deus escolhe Israel para ser uma nação santa. A palavra santa, no hebraico kadosh, significa separado. Significa diferente. Significa fora do padrão.
Qual que é o mandamento que Deus deu, que a gente leu? Não terás outros deuses além de mim. Qual que era o padrão? Qual que era o padrão no contexto que Israel nasce? Era um padrão politeísta. O que significa um padrão politeísta, uma nação politeísta? É uma nação que adora vários deuses. Então Israel estava cercado de nações onde o padrão era adorar vários deuses. Como Deus escolheu Israel para ser diferente de todas as nações, o primeiro mandamento é: vocês não podem ter outros deuses. Diferente das nações, eu vou dar alguns exemplos aqui, diferente das nações que cercam vocês, vocês só vão ter um Deus. Vocês serão monoteístas e não politeístas. Por exemplo, só citando aqui, no Egito, onde Israel viveu 400 anos na condição de escravos, o povo adorava o deus Ra, Amon, Ísis, Osíris e outras. Então era uma nação politeísta. Israel viveu ali 400 anos. Então quando eles saem do Egito, eles ainda saem com aquela mentalidade de que não há problema nenhum adorar vários deuses. Por quê? Porque todo mundo adora vários deuses. Um outro povo, ou outros povos, que são mais antigos ainda do que Israel, bem mais antigos, é o povo da Babilônia e da Assíria. E esses povos, eles adoravam. Coloco os dois juntos porque era meio que comum os deuses deles. Eles adoravam a Marduk, Assur, Samaz, Ishtar e outros. Então, uma nação politeísta. Os cananeus, o povo que habitava em Canaã, antes de Deus entregar aquela terra, porque Canaã era a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Os cananeus adoravam. Aqui vocês vão conhecer, mas vocês já devem ter ouvido falar, que tem muitos relatos na Bíblia. Mas os cananeus adoravam a Astarote, a Baal, a Dagon, a Moloque. Esse Moloque é o que recebia sacrifícios humanos. Crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Então os cananeus eram um povo politeísta. Tanto é que é bom a gente entender isso. Quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, Deus deixa claro, quando vocês entrar, vocês têm que expulsar todo mundo de lá. Vocês não devem deixar ninguém lá. Porque se vocês deixar alguém lá, vocês vão se contaminar com a idolatria deles, porque é uma nação politeísta. Percebe? O primeiro ponto aqui, todo mundo adorava vários deuses. Esse barulhinho é um cachorrinho que está aqui atrás, é o cachorrinho da minha cunhada. Ele tem 3 meses, eu acho, é um ratinho. Já pisei nele várias vezes hoje, porque é bem pequenininho. Então você não liga não. Tanto é que no início eu deixei vocês cantando aqui, fui guardar ele lá dentro ali para ele. Mas o barulho está aí, não atrapalha não, né? Até porque se atrapalhar eu não posso fazer nada. Se eu mandar ele ficar quieto, ele não me ouve, então vamos continuar aqui. É como se Deus olhasse para Israel nesse primeiro mandamento e falasse assim: Israel, você não é todo mundo. Sabe aquela típica frase da mãe? Mãe, deixa eu ir porque todo mundo vai. A mãe, toda boa mãe já disse isso alguma vez. Infelizmente, você não é todo mundo. Não terás outros deuses além de mim. Ah, mas todas as nações têm. Mas vocês são separados. Vocês são santos. Vocês são diferentes. Irmãos, eu separei aqui, além desse ponto que eu trouxe, mais alguns outros pontos para a gente pensar sobre esse mandamento. Primeiro, é que Israel viria a ser a primeira nação monoteísta. Todas as outras nações eram politeístas. Israel seria a primeira. Hoje, a maioria das religiões continuam sendo politeístas. As 3
religiões, eu não sei se são as únicas, mas provavelmente sim, que são monoteístas, ou seja, adoram um único Deus, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos beberam da mesma fonte, por assim dizer. Claro que guardando as devidas proporções, porque é muita distorção que há, por exemplo, no islamismo, mas todas as nações do mundo são maioria politeístas. Mas eu não sou todo mundo, Deus está deixando claro. O segundo ponto que eu quero trazer sobre esse mandamento, não terás outros deuses além de mim, é que ele é muito importante. Pastor, isso é meio que óbvio. Sim, tudo que está na Bíblia é importante, mas por que eu digo que é muito importante? O peso de uma orientação, o peso de uma palavra, ele pode ser medido pelas vezes que essa palavra é repetida. Quando você fala uma vez, tem um peso. Quando você fala duas, é outro peso. Quando você fala três, quanto mais você repete aquilo, é porque você quer mostrar que aquilo tem um peso muito grande. E esse mandamento de Êxodo 23, ele se repete, direto ou indiretamente, em várias partes da Bíblia. Como, por exemplo, citando apenas Deuteronômio 5:7, Deuteronômio 6:5, Deuteronômio 6:14, Jeremias 25:6, Jeremias 35:15, Salmo 81:9 e outros. Se você ler esses textos, você vai encontrar essa palavra. Não, você não deve ter outros deuses além de mim. Então aí você vê que é algo muito importante, é algo muito caro para Deus. Se não fosse, nós não encontraríamos tantas vezes esse conceito essa verdade sendo dita. O terceiro ponto que eu quero trazer sobre esse mandamento, não terás outros deuses além de mim, esse daqui eu acho que é um dos mais importantes da mensagem de hoje. É que só existe um Deus verdadeiro. É possível que alguém leia esse mandamento, não terás outros deuses além de mim, e entenda que existe mais de um Deus. É como se Deus ele tivesse concorrentes. É como se Deus não fosse o único. E existisse a possibilidade de outros deuses. Mas não. Na verdade, irmãos, só existe um Deus. Esses outros deuses que Deus está proibindo não são deuses. Eles são, para ficar mais claro, eles são deuses entre aspas. Eles são deuses com D minúsculo. Eles são deuses inventados pela imaginação do homem. Porque Deus só existe um. O Senhor, o grande eu sou. Aquele cujo nome é impronunciável, aquele que é criador de todas as coisas. E quando eu digo que só há um Deus, eu não estou inventando isso, a própria Bíblia diz. Eu vou citar aqui alguns textos, eu vou ler alguns textos para os irmãos entenderem que só existe um Deus. Vou citar, se você quiser anotar para conferir, é bom. O profeta Isaías vai dizer assim, ó. Deus, através do profeta Isaías, antes de mim não houve nenhum Deus formado, e nem haverá depois de mim. Isaías 43:10. O que o Senhor está falando aqui? Antes de mim não existia Deus, e depois de mim não vai passar a existir Deus, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Isaías, no 44:8, diz assim, uma pergunta, existe um Deus além de mim? Verdadeiramente não há nenhum Deus, eu não conheço nenhum. Então perceba, é importante vocês perceberem isso. Deus está dizendo no mandamento, não terás outros deuses além de mim. Não é que existem outros, na verdade só existe um. Os outros são falsos deuses. Ainda, usando aqui um texto de Isaías, agora 45, 21 e 22, diz assim, pois não há outro Deus senão eu, porque eu sou Deus e não há outro. Então só existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo,
ele faz coro com o profeta Isaías em 1 Coríntios 8,4, quando diz assim: nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Acontece que os irmãos na igreja de Corinto estavam com medo de se alimentar de carne, por exemplo, porque eles estavam num contexto muito idólatra, o povo grego, um povo muito idólatra, e assim como Israel fazia sacrifícios ao Deus verdadeiro, as outras nações também faziam sacrifícios e entregavam animais. E esses animais eram mortos em sacrifício aos falsos deuses, e a carne que sobrava era para o sacerdote deles lá comer. Era muita carne. Então o que eles faziam? Eles vendiam para o açougue. Então existia uma grande chance do irmão da igreja de Corinto ir no açougue, comprar uma carne, e aquela carne ter sido oferecida num ritual a um falso deus. Então o povo tinha medo de comer carne. O que Paulo está dizendo aqui é que, ainda que tenha sido aquele a quem foi oferecida essa carne, se foi, não é Deus. Ele não é nada. Ele não é absolutamente nada. Porque só existe um único e verdadeiro Deus. A voz do cachorrinho não engrossou, é porque tem outro cachorro lá. Tá? Só para. Talvez você está. Pastor, fininha a voz agora. Tá. Não, isso aí é o meu mesmo. Está brigando com o menor. A gente vai conseguir, não vamos? A gente vai conseguir. Então, ficou claro isso? Não terás outros deuses. Não é que existem, só tem um, que é o único e verdadeiro Deus. O quarto ponto que eu quero tratar aqui sobre esse mandamento, não terás outros deuses além de mim, é algo que eu falei na semana passada. Os mandamentos revelam quem nós somos. Os mandamentos é uma espécie de espelho da nossa alma. Se Deus tem que criar um mandamento nos proibindo de ter outros deuses, o que significa isso? Que nós, por natureza, somos inclinados à idolatria. Porque se não fosse assim, Deus não precisaria proibir. Se não houvesse dentro do ser humano essa inclinação a abandonar o único e verdadeiro Deus para servir a outro, então Deus não iria proibir. Isso mostra que há em nós uma tendência. Vou falar sobre isso mais no final. Então, entende? Deus tem que proibir, por quê? Porque nós somos inclinados para a idolatria. O quinto ponto que eu quero trazer sobre esse mandamento, não terás outros deuses além de mim, é que Israel, durante a sua história, durante os textos, conforme a gente vai lendo os textos bíblicos, Israel quebrou esse mandamento, irmãos, várias vezes. Começando pelo episódio do bezerro de ouro. Pouco tempo, Deus termina de dar a lei, Moisés desce do monte e o povo já estava quebrando o primeiro mandamento. Vocês devem se lembrar da história. Moisés não aguentou aquilo e quebrou aquelas tábuas, e depois subiu de novo. Mas Israel vem quebrando. Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, lá em Números 25:3, vai dizer que Israel passou a seguir a Baal Peor. Olha o politeísmo. É o Deus e o Baal Peor. E isso, pessoal, é pouco tempo depois de Deus ter dado os mandamentos. Em Juízes 2:13, vai dizer que Israel, além do Senhor único Deus, passou a servir a Astarote e a Baal. 1 Reis 18, e aqui é muito conhecido o episódio de Elias e os profetas de Baal, o povo estava dividido entre Deus e Baal. Tanto é que Elias reúne todo mundo lá no Monte Carmelo e leva o povo a uma decisão. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Se Baal é Deus, siga Baal. Mas vocês não podem viver um estilo de vida politeísta, porque vocês não são iguais às outras nações. E também em 2 Reis 21 vai dizer que Israel passou a seguir a Baal e a Assira. Então é um histórico de idolatria, que prova que, como a gente disse, o ser humano já é inclinado para a idolatria. O sexto ponto, queridos, e aqui nós já vamos entrar no último ponto antes de trazer aqui para a nossa realidade, é o Senhor,
quando diz não terás outros deuses além de mim, ele está mostrando algo sobre ele muito importante. Deus requer de nós fidelidade. Quando você tem uma mulher e arruma outra, o que você está cometendo? Adultério. Qual o nome que se dá a alguém que comete o adultério? Infiel. Adúltero, infiel. Então, arrumar uma outra mulher que não a minha faz de mim um infiel. Arrumar um outro marido senão o seu faz de você uma pessoa infiel. Arrumar um outro Deus senão o único e verdadeiro Deus é infidelidade. Não terás outros deuses além de mim. Israel, eu quero que vocês sejam fiéis a mim. Eu quero exclusividade. Eu não aceito dividir vocês com outros pseudos deuses. Eu não aceito. Vocês são meus. Eu quero fidelidade. Os outros deuses, o Baal, o Moloque, tantos outros que a gente citou aqui, esses falsos deuses não se importavam em dividir a glória. Eles não se importavam que as pessoas adorassem a eles e outros deuses. Não. Eu já ouvi dizer que o diabo ele não tem ciúmes. Ele não se importa. Você quer ver um exemplo bem baixo, bem simples? Você acha que o diabo vê problema se a pessoa viver a semana toda no bar e no domingo estar na igreja? Você acha que o diabo se importa com isso? O diabo não tem problema nenhum, ele não se importa. Só que Deus não é como os outros falsos deuses, e tampouco como o diabo. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus que requer de nós fidelidade. Citando aqui alguns textos muito conhecidos, o primeiro, no Sermão do Monte, Mateus 6, 24, Jesus diz assim, isso aqui todo mundo conhece. Mateus 6, 24, quando Jesus vai falar do relacionamento do cristão com dinheiro, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. O que é servir a dois senhores? É ser politeísta, é você ter mais de um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que não, Senhor? Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como. Deus não divide você. Ele quer exclusividade, ele quer fidelidade. E antes de eu ler o segundo texto, o que Deus requer de nós é o que nós queremos, é o que nós requeremos do nosso cônjuge. Eu espero que Monique seja fiel a mim. Eu não aceito dividir Monique com outro homem. Estão compreendendo? Você que é casado, vai se casar, você não vai aceitar dividir o teu marido com outra mulher. Se nós, seres humanos, esperamos fidelidade, exigimos fidelidade do nosso cônjuge, imagina Deus, ele requer fidelidade. É tão sério isso que Tiago 4,4 vai dizer assim, adúlteros, olha como é que Tiago começa, capítulo 4, verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, portanto, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Esse adúltero que Tiago se refere não é o que trai a esposa, é o que trai a Deus. É o que quer relacionamento com Deus e com o mundo. Essa amizade é relacionamento. Então, a partir do momento que eu decido, segundo as palavras de Tiago, me envolver com este mundo, eu estou sendo infiel ao Deus que me salvou. Então repare que Deus requer de nós fidelidade. Muito bem, eu quero concluir essa mensagem, antes de eu fazer um resumo de tudo que foi dito,
trazendo uma conclusão, uma aplicação para a nossa vida. Porque talvez você olhou para o que nós falamos e você, pastor, esse daí é o tiro de letra. Eu tiro de letra. Esse mandamento é facílimo. Se minha salvação dependesse desse, eu estaria salvo, porque eu não tenho interesse em outros deuses. Eu não tenho. Para mim só existe um Deus. Eu digo isso porque nós vivemos num país de maioria monoteísta, de maioria católico, cristão, a cultura judaica. Então, pastor, tanto é que eu nem sei qual é o nome dos outros deuses. Só tem um Deus para mim, isso eu tirei de letra. Estou aprovado. Só que você não deve ter tanta pressa assim em chegar a essa conclusão. É claro que a primeira aplicação mais clara que o texto nos dá é a seguinte: eu só posso ter um Deus. Então não pode ser o Deus e o Buda, o Deus e o Maomé, o Deus e Maria. É um único e verdadeiro Deus. Só que a gente tem que pensar, queridos, nos falsos deuses, que se a gente não vigiar, a gente acaba adorando. João Calvino, um dos reformadores do século XVI, um dos principais reformadores, ele costumava dizer que o coração do homem, e aqui vale, ainda bem que vale para as mulheres, porque senão isso seria só para mim. Estamos aqui só, não sei se alguém está acompanhando, é homem além de mim aqui. Mas o ser humano, Calvino dizia, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Pense um pouco sobre essa frase. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Constantemente, se não vigiarmos, nós fabricamos ídolos e adoramos esses deuses, falsos deuses. Podemos citar aqui alguns exemplos. Tem gente que adora o Senhor e o dinheiro. Não, isso não é clichê não, isso é fato. Tanto é que Jesus disse, a gente leu agora há pouco, não tem como servir a Deus e as riquezas. Irmãos, o que tem de crente fazendo do dinheiro um Deus não está escrito. Não é à toa que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Aqueles que fazem do dinheiro o seu Deus. Tanto é que Paulo vai dizer: fala para os ricos, Timóteo, não colocar a confiança deles no dinheiro. É nesse contexto que surge aquele verso tão conhecido, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não cuide não, que seu coração vai fabricar um ídolo chamado dinheiro. E você vai viver em função do dinheiro. Por isso que, abrindo um parênteses aqui, a teologia da prosperidade é tão nociva. Porque ela instiga no coração do homem. E olha que o coração do homem já é inclinado por natureza ao dinheiro. Instiga no coração do homem a sede por riquezas. Deus vai te dar não um carro, não 2, mas 7 carros. Não uma casa, não 2, mas 7 casas. Você vai ter tudo do bom e do melhor. E como disse recentemente, um tempo atrás, na verdade, acho mais de um ano, uma figura neopentecostal que a prova de que Deus não é com você é que você não tem dinheiro. Uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, ela ouve uma coisa dessa e ela se enche de vontade de ganhar dinheiro, porque ela acredita que o ganhar dinheiro é a prova de que Deus está com ela. O coração do homem é uma fábrica de ídolos e o dinheiro é um desses ídolos. Podemos colocar juntamente com o dinheiro os bens materiais de todas as espécies. Você já deve ter visto casos onde a pessoa sofre um acidente usando o carro, a moto de outro,
E quando o dono desse carro, dessa moto, sabe do acidente, a primeira coisa que pergunta é: e aí? O carro estragou muito? Eu estou exagerando? Mas ralou muito? Não, ralou minhas costas, eu estou todo machucado aqui, mas não, a moto. É sério. Pessoas que perdem o seu bem. A gente vê pessoas morrendo porque não quer entregar um celular num assalto. Eu sei que é triste. Eu já fui assaltado e é difícil você perder um bem que você suou para conquistar. Mas tem gente que perde a vida por apego àquele bem. Você deve ter aí vários exemplos disso. Então, o dinheiro e os bens materiais, se você não vigiar, você faz deles deuses. Quer ver um outro exemplo muito importante? A pessoa amada. Amar pessoas é uma bênção. Se não fosse, Jesus não resumiria a lei em 2 mandamentos, sendo que o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas é um dom. O amor é um fruto. Mas se você não cuida, a pessoa que você ama se torna o seu Deus. E você passa a adorá-lo. Você passa a adorá-lo. Isso é muito comum. Isso vale especialmente aqui nesse ponto para relacionamentos amorosos mesmo. Namoro, noivado, casamento. Ou você vai me dizer que nunca assistiu uma notícia de um namorado que não aceitou o término e esquartejou a sua ex-namorada? O marido que, ao descobrir uma traição, foi lá e matou tanto o amante quanto a esposa. Encontramos ou não encontramos diversos casos parecidos com esse? O que significa? É que aquela pessoa era um Deus. Perdeu aquela pessoa, perdeu a razão de viver. Perdeu. A gente sabe, aqui eu tenho que ser sincero com vocês. Eu digo a gente sabe, mas eu posso corrigir porque eu não sei. Então, se você sabe, tudo bem. O que é perder alguém muito próximo? Eu não sei porque eu ainda não perdi. Perdi assim, mas próximo assim eu nunca perdi. Mas a gente sabe que tem pessoas que quando perde um ente querido, perde a razão de viver. Claro que o choro, a dor, o luto, ele é até aconselhável. Se você reprime, você arruma um grande problema talvez para a sua vida toda. Mas eu estou falando de casos onde o filho morre, o pai morre, o irmão morre, o marido morre, a pessoa morre junto. Por quê? Porque ela está quebrando o primeiro mandamento e está tendo outros deuses além do único e verdadeiro Deus. Até celebridades. Você sabia que tem gente que faz de um influencer, que faz de um ator, que faz de um cantor, que faz de um político, que faz de um pastor, que faz de um bispo, um Deus? Percebe como que esse mandamento, a gente precisa meditar nele, a gente não pode passar direto. Eu sou monoteísta, eu sou cristão, eu só tenho um Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já traímos o Senhor por um falso Deus. E talvez você esteja traindo Ele hoje. Eu falei aqui de política. É bem pertinente para você entender, porque a gente está saindo aí, na verdade não acabou as eleições, mas teve o segundo turno, mas a gente sabe o que é a idolatria a um político. Pessoas que estão idolatrando, literalmente. Resumindo, quando você espera, ouçam, isso daqui é bom para você aprender, essa aqui é a regra. Quando você espera que algo ou alguém te dê o que só Deus pode te dar, você está fazendo daquele algo ou daquele alguém um Deus. Se você está esperando
que aquilo ou aquele te dê paz, a sua paz está condicionada ao estar bem com aquela pessoa ou a ter aquele objeto, você já está caminhando para ter um outro Deus além do Senhor. Porque paz só Deus tem para te dar. Se você não se permite questionar a palavra de uma autoridade, seja ela política ou religiosa, você não se permite questionar aquela pessoa, você já está fazendo daquela pessoa um Deus. Porque a única palavra inquestionável é a palavra do Senhor. A saber o que está escrito nas Escrituras. Comentei aqui domingo que na época da Reforma, a Reforma veio porque a igreja deformou. Na época da Reforma, surge o papado. E o Papa, para os católicos romanos, possui uma palavra infalível, inerrante, inquestionável, ex cátedra, é a expressão. O que ele fala da cadeira dele é lei. E nós, evangélicos, muitas vezes criticamos os católicos por ter na figura do Papa uma espécie de Deus. Mas se nós não cuidarmos, irmãos, irmãs, nós cometemos o mesmo erro com um bispo, com um pastor, com um líder. E eu falo com propriedade porque eu já cometi esse erro e cometi por muitos anos. Percebe? Se a sua... vou falar agora. Agora eu lembrei, eu preciso falar. Eu nem anotei isso aqui, mas eu preciso falar. Nem todos estão preparados para ouvir, mas eu preciso falar. Se você acha que a sua salvação depende do seu livre-arbítrio, você acabou de criar um Deus para si. O livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que defendem a ideia de que eu vou me salvar através da minha obediência. Eu vou me salvar porque eu escolhi a Deus. Eu vou me salvar porque eu decidi. Eu vou me salvar porque eu fiz uma escolha, porque eu aceitei Jesus. O que eu disse ainda há pouco? Que quando você espera de algo ou de alguém aquilo que só Deus pode dar, você está fazendo daquele algo ou alguém um Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Quem salva o homem é Deus, apenas Deus. Então quando você acha que vai se salvar, pelo seu desempenho, pela sua justiça, pela sua boa consciência, você é o seu próprio Deus. Um falso Deus. Entenderam esse ponto? A salvação vem do Senhor e é Ele que te salva. É Ele que te escolhe. É Ele que te chama. É Ele que te concede o arrependimento e a fé em Jesus. É Ele que te justifica. É Ele. É Ele que te santifica. É Ele que te faz perseverar até o fim. E é Ele que através de Jesus Cristo virá em glória para te buscar. É Ele. A salvação é obra dele do início ao fim. Queridos, vamos seguir esse mandamento. Não tenhamos outros deuses além do único e verdadeiro Deus. E permaneçamos fiéis àquele que nos salvou. Amém? Vamos ficar de pé. Se você obedecer esse mandamento, você vai ser salvo? Hein? A obediência a esse mandamento me salva? Mas se você é salvo, você vai pegar tudo que você ouviu aqui hoje. E aquilo que você não ouviu da minha boca, mas ouviu do Espírito Santo no seu coração enquanto pregava. E você vai aplicar na sua vida. Porque você deseja agradar aquele que te salvou. Vamos fazer uma oração neste momento?